Seguindo aqui agora, dia 3, que ele falou em Zacarias, só que eu não vou ler, mas vai falar de restauração. Eu vou continuar aqui nessa linha aqui, que ele falou em Jeremias, no dia 4, Jeremias 22 e Jeremias 23. Eu vou ler, vou continuar na versão viva, mas você pode ler aí na Bíblia que você tem, tá? Assim diz o Senhor, ele continua dizendo da mesma forma que ele começou lá em Ezequiel. Assim diz o Senhor, vá ao palácio real, na presença do rei, e anuncie essa mensagem. Entenda o tempo todo que ele quer comunicar para mim e para você uma mensagem. Escute bem as palavras do Senhor, o rei de Judá, que está sentado no trono de Davi. Escutem todos vocês, servos do rei. Escute você também, povo que passa por essas portas. Assim diz o Senhor, honesto e justo, não deixe o pobre ser explorado pelo rico. Não maltrate os estrangeiros. Cuide bem dos órfãos e das viúvas. Pare imediatamente de derramar sangue inocente neste lugar. Se vocês cumprirem minha ordem, então o rei que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desse palácio com suas belas carruagens e cavalos, junto com seus oficiais e com o povo. Mas, se vocês não me obedecerem, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esse palácio será transformado num monte de ruínas. Essa é a mensagem do Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim e você, é belo e precioso como um campo de Gileade e as florestas do Líbano, mas eu destruirei. Você ficará reduzido a um monte de ruínas desertas e vazias. Já escolhi homens que vão destruir você. Eles trarão as ferramentas e arrancarão as belas tábuas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de vários povos passarão por aqui e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez isso? Por que destruiu completamente esta grande cidade? E a resposta será: porque os moradores dessa cidade não cumpriram a aliança que tinha feito com o Senhor, o seu Deus, e adoraram e serviram outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente, porém, pelo rei que está sendo levado prisioneiro para o exílio. Porque eles nunca mais verão seus pais, não voltarão jamais à sua terra natal. Isso é o que o Senhor diz a respeito de Joacás, que se tornou rei no lugar do seu pai Josias, e foi arrancado do trono. Ele nunca mais voltará. Morrerá na terra para onde foi levado como escravo. Nunca mais verá essa terra. Ai daquele que constrói o seu belo palácio e está obrigando homens a trabalhar como escravo. Você não dá aos trabalhadores o salário. E assim, cada parede está cheia de injustiça. Cada quarto está cheio de violência e exploração. Eles pensam consigo mesmo: vou construir um palácio magnífico, com salas espaçosas, janelas amplas. Vou revestir as paredes com tábuas de cedro e pintar as salas de vermelho. Mas um belo palácio não faz um bom rei. Sua nova casa pode ter tanto cedro quanto o antigo palácio, mas isso não vai firmar o seu reino. Você sabe por que seu pai teve um reinado longo e abençoado por Deus? Porque foi rei justo e bondoso. Ele cuidou dos pobres e resolveu os problemas dos necessitados. Por isso, tudo correu bem para ele. Não é isso que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Mas você só pensa em ajuntar riqueza mas você só pensa em ajuntar riqueza e para isso faz planos desonestos. Você derrama sangue inocente, explora os pobres, arranca dinheiro de quem já nem tem mais nada para dar. Por causa disso,
Esta é a ordem do Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ninguém vai chorar de tristeza quando ele morrer. Não clamarão, ah, meu irmão, ou, oh, minha irmã, nem lamentarão dizendo, ah, meu senhor, ou, ah, meu rei. Ele será enterrado como se enterra um jumento. Seu corpo será arrastado pelas ruas de Jerusalém e jogado fora dos portões de Jerusalém. Jerusalém, chore de desespero, porque todos os seus antigos aliados desaparecerão. Suba as montanhas dos Líbanos e grite por eles. Seja ouvida a sua voz em Baçã. Vá às montanhas de Abriri e chame seus amigos. Todos eles foram esmagados. Quando você era rica e vivia em paz, eu adverti dos perigos, mas você respondeu, não me aborreça. Esse sempre foi o seu procedimento, desde que você ainda era uma cidade jovem. Você nunca quis me ouvir. Agora, de repente, todos os seus governantes serão levados pelo vento. As nações aliadas irão para o exílio como escravas. Em breve, com certeza, você também será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você, que está entronizada no Líbano e que vive à vontade no luxo e de um palácio coberto de cedro, vai gemer e gritar de sofrimento, de dor como uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel com que eu selo as minhas ordens, eu o arrancaria e jogaria fora. Ouça bem, Conias, vou entregar você nas mãos daqueles que querem tirar sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos exércitos caldeus. Você e sua mãe, a mulher que deu à luz, serão expulsos para uma terra distante, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Jamais voltarão a essa terra da qual tanto gostam. Conias não passa de um vaso desprezível e quebrado, jogado fora, que ninguém mais quer. Ele e seus descendentes serão expulsos e levados para longe, para uma terra que não conhece. Ó terra! Ó terra! Terra! Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quando for feita a contagem do povo de Judá, Conias deve ser registrado como um homem que não teve filhos. A sua vida não valeu nada, e dos seus descendentes também não vale. Por isso, nenhum deles vai assentar no trono de Davi para reinar em Judá. Eu fiz aqui umas anotações sobre esse capítulo 22, que contém uma mensagem de julgamento novamente, né? Então, um ano de uma faxina, de uma justiça, de julgamento e exortação para os reis e povo de Judá, com foco na importância da justiça, do direito e a proteção dos oprimidos, dos estrangeiros, dos órfãos e da viúva, contrastando com a opulência e a injustiça dos reis como Joaquim e Jeconias, que são avisados sobre a desolação de seus palácios e o fim da sua dinastia, profetizando a destruição por não ouvirem a palavra de Deus. Esse é o tempo que mais tem ocorrido isso. Tem uma exigência ali de justiça no versículo 1 e 9. O Senhor ordena que o rei e o seu povo pratiquem a justiça e o direito, livrando os explorados e não oprimindo os estrangeiros, as órfãs e as viúvas. Tem essa exigência de justiça, desse cuidado. Mas é como se nos dias de hoje, né, a gente ainda estivesse falando e não acontece. O julgamento sobre Joacás e Joaquim, ali no versículo também 10 e 12, Joacás
sentenciado ao exílio, e Joaquim, por sua injustiça e a construção de opulência. Ali no versículo também 13 e 19, é comparado a um vaso quebrado, destinado a ser removido, sem descendentes, para reinar. Conforme Jeremias vai falar lá no capítulo 22, 10 do 12, né? E tem esse contraste também de Josias, ali no versículo 15 e 17, que é um capítulo que elogia o rei Josias, porque ele pratica a justiça e o direito, e questiona-se também acumular ali depois os cedros, os luxos, né? E ser rei, ou se conhecer a Deus. Também a profecia ali sobre Jeconias e Joaquim, no versículo 24 e 30. Jeconias e Joaquim é declarado um vaso sem valor, sem filhos para reinar, e será lançado para uma terra estranha, que no caso é a Babilônia, né? Encerrando então a linhagem de Davi no trono como um sinal de que não prosperará, na verdade. Então, nesse capítulo 22 de Jeremias, é um chamado urgente à retidão, alertando que a desobediência e a injustiça resultam em julgamento divino, desolação. E também traz aqui o fim da dinastia real, enquanto a obediência, né, traria a bênção, a ilustração da consequência das escolhas dos líderes e do povo. Então, eu quero encerrar aqui e deixar também para sua meditação, porque eu acredito que, assim como que eu li essa palavra, né, nessa versão, eu achei muito clara, muito esclarecedora, é um chamado para mim, para você, a meditar. Eu poderia colocar muitas coisas aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar que você examine as escrituras, né? E faça suas colocações. Por isso que eu quis pautar mesmo essa gravação em ler as escrituras, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando com a gente. Eu vou continuar porque eu vou ler ainda o capítulo 23.